Fala! Vamos lá, vamos lá. Fluminense e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense, última rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, graças a Deus vai acabar esse brasileiro. Eu já não aguentava ele mais. Tá insuportável esse Campeonato Brasileiro, principalmente pra gente que é tricolor. O jogo é no Allianz Parque. O Fluminense vai jogar fora de casa às 16 horas. Ah, antes de continuar aqui, eu esqueci. Deixa o like, se inscreva, compartilha, comprando qualquer coisa, compra meu link aqui embaixo da Amazon. Deixa um valeu. Se quiser dar um pix, tá aqui a chave pix aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Dá essa moralzinha, seja membro desse canal que vai me ajudar para caramba. Vamos lá, Allianz Arena, às 16 horas. Todos os jogos no mesmo horário. Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense, Bragantino versus Criciúma e Fluminense, Palmeiras, todos no mesmo horário, aquele desespero, a bolinha estourando na tela da Globo e você se urinando todo no sofá. Transmissão pelo Premier, galera lá de São Paulo, Tricolor de São Paulo, vai passar aí o jogo na TV Globo só para São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro deve passar o jogo do Botafogo, que tá valendo canela. Então, aqui no Rio, só pelo Premier. Arbitragem do Ramon Abate Abel, o homem do gás lacrimogêneo, do gás pimenta. Só ele que sente lá no estádio. É lá de Santa Catarina esse árbitro. É enrolado. É um camarada muito do enrolado. O que o Fluminense precisa? O Fluminense precisa de um empate. É só isso. Mano, um empate. É só um empate que eu lhe peço. Mais nada nessa vida. Um pontinho já livra o Fluminense do rebaixamento. Não vai para a Sul-Americana, não vai para lugar nenhum, mas pelo menos permanece na Série A. Mas se o Fluminense perder, Deus nos livre e guarde, porque Deus não vai permitir que isso não aconteça conosco. Aí a gente vai ter que secar o Bragantino, que pega um rebaixado, Criciúma, que está indo com o infantil jogar contra eles, os moleques da base. Estão fazendo um Pix, depositando na conta do Criciúma um Pix. Dizem que tem mala branca, o caramba 4, mas, amigo, complicado. O Bragantino vai jogar em casa, a Federação Paulista é muito forte, vocês já sabem o caminho que esse jogo vai dar. Mas nunca se sabe. Então o Fluminense vai torcer contra o Bragantino e torcer contra o Atlético Paranaense. Esses dois times, Atlético Paranaense e Bragantino, precisam tropeçar em caso de derrota do Fluminense. Mas se o Fluminense estiver ali, amigo, complicado, Fluminense, mas pode até um jogo combinado entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, um empate serve para os dois. O Palmeiras tem dois retornos para esse jogo, que é o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha, o lateral direito, mas o Marcos Rocha não deve voltar como titular, não. Tem jogado mal. O Mike deve permanecer na lateral direita, mas o zagueiro titular é o Gustavo Gomes. Bom reforço para esse jogo. Palmeiras que precisa que o Botafogo tropece para que ele ganhe do Fluminense e seja campeão. Escalação: o Everton, lateral direito Mike, dupla de zaga Murilo e Gustavo Gomes, e na lateral esquerda o Vanderlan. Meio de campo com Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. Felipe Anderson no ataque com Flaco Lopes e o garoto Estevão. Cuidado com o Estevão, o moleque joga, é um cara catiço. E o técnico é o Abel. Abel, que é um baita de um português, bom treinador, dois brasileiros na conta. Eu vou falar agora do Fluminense, que é bem complicado. Tem uma coisa que a gente não consegue entender. Acho que é só para vestiário, botar pressão, não sei, ajudar a molecada, tranquilizar. Eu acho que é mais como comissão técnica, como jogador em si. Não conhecer o Palmeiras, conhecer o Allianz Lima, como é que o jogador e o torcedor do Palmeiras vê um jogo importante. Só isso justificaria o Fluminense fazer um efeito suspensivo para liberar o Felipe Melo para essa partida. Por que não fez um efeito suspensivo para liberar o Ganso no último jogo? Tudo bem, o Fluminense ganhou, mesmo assim. Cagou para a situação do Ganso. Agora faz um efeito suspensivo para o Felipe Melo. Minha preocupação é o Felipe Melo entrar em campo. O Felipe Melo joga e dá algum problema, alguém briga na justiça contra o Fluminense? Essa é a minha preocupação. Se o efeito suspensivo é para ele entrar no vestiário, participar da pré-eleição e dar moral para os jogadores, tudo bem.
mas se for para entrar em campo, botar no banco de reservas, é temerário. Então a novidade é o Felipe Melo. O Fluminense tem o retorno do Ganso, voltando de suspensão. Tem o desfalque do Diogo Barbosa, ele que sentiu ali na pré-eleição, no aquecimento para o último jogo. Permanece de fora, não viajou para São Paulo, então o Fuentes vai fazer a lateral esquerda. O Bernal recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. Quem entra ali é o Lima, fazendo uma função do Martinelli mais à frente, com o Martinelli fazendo a função do Facundo Bernal na proteção da zaga. Eu não gosto. Acho que o Martinelli, ele não tem essa força de marcação, é franzino. O meio de campo do Palmeiras é forte. Não é por ali. Seria ideal o Bernal não receber o terceiro cartão amarelo. Um jogador mais de choque, mais corpulento. Então esse é o desfalque do Fluminense. Também quem não foi relacionado, não é por contusão. O Diogo Barbosa foi contusão e o Bernal por suspensão. Quem ficou fora dos relacionados foi o JK, novamente, John Kennedy fora. E o Terãs. Mano, não gosto do Terãs mesmo. Espero que em janeiro, mano, pegue a mochila. Eu também não gosto do Mano. Se ele não gosta do Terãs, eu também não gosto dele. Então que em janeiro o Mano vai embora. Então Terãs novamente limado, fora dos relacionados. Provável time do Fluminense para esse jogo. Fábio, lateral direito Samuel Xavier, a dupla de zaga Thiago Santos e Thiago Silva. Fuentes na lateral esquerda, meio de campo com Martinelli, Lima e Ganso. No ataque há uma dúvida, daí tem duas dúvidas no ataque. Ou é Serna ou é Keno. Eu acho que entra o Keno, porque o Keno entrou muito bem novamente nesse último jogo. Então deve ser o Keno na ponta esquerda. A dúvida também no centroavante, se ele permanece com o Cano ou entra com o Cauã Elias. Ele treinou mais com o Cauã Elias, porque o Cauã Elias é mais jogador de puxada de contra-ataque e de velocidade do que o Cano. Então pode ser que o Cauã Elias comece a partida. E na ponta direita o Arias, que ele está proibido de bater pênalti. Proibido por quem? Pela minha pessoa. Chega. Terceiro pênalti ele não vai bater mais. Chega, vai embora, como em janeiro. Que vá, mas se não bata mais pênalti, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais esse Arias batendo pênalti. Pelo amor do pai. Estão relacionados. Fábio, quem viajou lá para São Paulo para esse pagode que vai acontecer lá. Fábio, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes. Felipe Alves já foi para o espaço. Laterais, Guga, Fuentes e Samuel Xavier. Só tem um lateral esquerdo nos relacionados, tá? Que é o Fuentes. Na zaga, mas está precisando contratar desde que o Marcelo saiu. E outra coisa, o Diogo Barbosa está machucado, não vai jogar nesse jogo. E eu queria que fosse a última partida dele, né? Que ele não participasse mais, que o contrato dele termina em dezembro. Adeus, não é novo contrato com o Diogo Barbosa, não. Dá moral pro Fuentes e dá moral pro esquerdinha lá da base, sobe o moleque e vamos com esse laterais esquerdo. Chega de Diogo Barbosa. Não joga, tomara que não jogue mais pelo Fluminense. Zaga, Thiago Santos, Thiago Silva, Antônio Carlos, Manuel, Felipe Melo. E um Felipe Melo com efeito suspensivo. Volantes, Martinelli, Lima e Nonato. Somente 3 volantes. Meio de campo, Arias, Riquelme e Felipe novamente, Ganso e Renato Augusto. No ataque, Isaac, com 2 As e um C, Keno, Cauã Elias, Cano e Isaac, o outro Isaac, com QUE. E o Serna. Fecha os relacionados para essa batalha campal que vai ser no Aliança. É aquele negócio, eu conheço o Fluminense há muito tempo, há muitos anos, a minha vida toda. Sentava no sofá, o meu avô falando de Fluminense, meu pai, desde molequinho, só Fluminense na minha cabeça, só via o jogo pelo rádio, Caramba 4, Garotinho, José Carlos Araújo, essas paradas todas. Januário de Oliveira, o Fluminense adora esse tipo de jogo. O Fluminense pode estar uma draga, uma merda, não ganha de ninguém, chamar de time, mas quando tinha um jogo grande, Palmeiras, jogo grande, Corinthians, Flamengo, clássico, o Fluminense ia lá e dava trabalho, ganhava um ponto, ganhava o jogo. Esse é um típico jogo que a camisa do Fluminense, não esse elenco mequetrefe que nós temos, mas a camisa do Fluminense joga sozinha para esse tipo de jogo. Isso que me deixa animado nesse pagode. Saber que o Fluminense Futebol Clube gosta de jogo grande. Vai botar para jogar contra Cuiabá, contra Atlético Goianiense, essas biroscas aí, só tragédia. Então vamos lá. O Mário Bittencourt deu uma entrevista no aeroporto para falar sobre a situação do Fluminense, negócio do Fluminense com a ameaça de ser rebaixado. Ele deu uma entrevista antes da partida do avião. Queria que ele partisse também lá. Vamos lá. Olha o que o Mário disse. Alguns trechos.
Se você curte o Mário, então vamos lá. Acabamos chegando na última rodada, abrindo aspas para o Mário Bittencourt. Acabamos chegando na última rodada ainda, infelizmente, com chance de rebaixamento. Mas dependemos só de nós. O mais importante é passar essa mensagem positiva de que nós estamos preparados para a última batalha, que é o jogo deste domingo. Sabemos que é um jogo muito difícil, mas a gente se preparou. Ano passado fizemos um grande ano, esse ano estamos fazendo um ano muito ruim. Temos consciência disso, mas precisamos resolver a nossa vida neste domingo. A pressão faz parte de um momento muito difícil. A pressão na luta contra essa zona de baixo da tabela para os clubes considerados de maior investimento. Considerados grandes, ela é sempre maior. Para os clubes considerados maiores, essa luta também se torna maior. O próprio Atlético Mineiro precisa fazer um resultado lá também. Um clube que há 2 semanas atrás disputava 2 grandes decisões, Copa do Brasil e Libertadores. Então, o Atlético Mineiro praticamente largou o Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Brasil e por causa da Libertadores. Está na final de 2 competições, cagou para o Brasileirão, isso deu mal. Quem fez isso também foi o Fluminense na época do Renato Gaúcho. Chegou na final da Libertadores, depois quase brigou para não cair. Porque também ele disse que ia brincar no Brasileirão, quase que ele se estrepou naquele ano também. Então esse foi um erro do Atlético Mineiro. Aí ele citou o Atlético Mineiro, um clube que há 2 semanas estava brigando por títulos, e chega na última rodada também precisando pontuar. Quem é que imaginaria isso 2 semanas atrás? Mas as agruras de um campeonato muito disputado, um campeonato muito difícil, de uma temporada sempre muito difícil para os clubes brasileiros. Existem situações que foram feitas que acabaram dando errado em questões de planejamento, questões que acabaram não indo bem ao longo do ano. Não só para nós, como para outros clubes. O Atlético Paranaense, que é um clube muito estruturado, também passou por essa situação. O próprio Bragantino, que é uma SAF, um investimento importante, também passando isso. Então ele cita aqui a situação do Atlético, ele se escora nessa situação do Atlético Mineiro, da SAF do Bragantino, está na mesma situação, e do Atlético Paranaense também, que é um clube bem estruturado, com um presidente que está lá há décadas. Nós nos colocamos nessa situação, precisamos trabalhar para tirar o clube dessa situação, e os jogadores estão muito preparados e com a cabeça muito boa, assim eu espero. Óbvio que existe a pressão, mas óbvio que eles são profissionais de futebol, estão acostumados a jogar a jogos deste tamanho. Para nós é mais uma final na nossa vida, para eles também. E tenho certeza que agora vamos entrar em campo e entregar tudo aquilo que a gente precisa para sair desta situação. Fecha palavras do Mário Bittencourt. Ei, Mário Bittencourt. Vocês entenderam. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha até o próximo vídeo. Tô indo nessa.